nós estamos aqui. That's what he promised. E That's essa é what a promessa dele. And I believe his promises are true. E eu creio que essa promessa é a verdade. So if Jesus is here, Então, se Jesus está aqui, he wants to touch your life. Ele quer tocar a sua vida. He wants to change your life. Ele quer realmente mudar a sua vida. He wants to interact with you. Ele quer interagir com você. He wants to speak to you. Ele quer falar com você. He likes to heal people. Ele gosta de curar pessoas. He likes to do miracles. Ele gosta de fazer milagres. And he's here tonight E Ele está aqui nessa noite. because he promised Porque Ele prometeu. where 2 or 3 are together in his name, he is right there. Aonde tiverem 2 ou mais reunidos, ali Ele estaria. So tonight he's here Então, nessa noite Ele está aqui. and he wants to change your life. E Ele quer mudar a sua vida. I like Jesus. Eu amo Jesus. I love him a lot. Eu o amo muito. There is nobody just like Jesus. Não há ninguém como Ele. It's always so good to watch what he does. É sempre maravilhoso observar o que Ele faz. So good to watch how he changes lives. É tão bom ver como que Ele transforma vidas. Every night before I go to bed, I talk to Jesus for a long time. Todas as noites, antes de dormir, eu converso com Jesus durante um tempo. When I wake up in the middle of the night to go to the bathroom, Quando eu acordo no meio da noite, às vezes parei o banheiro, the first thing that comes on my mind and out of my mouth is thank you, Jesus. a primeira coisa que vem então na minha boca é obrigado, Jesus. I love you so much. Eu te amo tanto, Senhor. And then he tells me how much he loves me. E aí então Ele fala comigo também do quanto Ele me ama. And then we talk and I can't go back to sleep. E aí nós começamos a conversar e depois então eu volto a dormir. So this morning I couldn't go to sleep and I prayed and he gave me a prophecy for Pastor Janaína. Então nessa manhã, por exemplo, eu não consegui dormir muito, então ele acabou conversando comigo, me dando uma profecia para a pastora Janaína. So I thought this afternoon, I'm so tired, I need to take a little rest. E aí eu pensei, eu estou tão cansado agora à tarde, eu preciso de dar uma descansada. So I laid down. E aí então me deitei I was thinking about Jesus and I couldn't go to sleep. e eu estava ali pensando sobre Jesus e eu novamente não consegui dormir. And finally I went to sleep. E finalmente então eu consegui dormir. And about 10 minutes later I woke up. E depois de 10 minutos eu acordei. And I began to talk to Jesus and I couldn't go back to sleep. E eu comecei a conversar com Jesus e não pude dormir novamente. So I just kept praying E aí então continuei orando. while my wife was peacefully asleep. Enquanto a minha esposa estava calmamente dormindo. And then as I was praying, he gave me a prophecy for Pastora Gabriela. Oh! E aí, Yes. enquanto eu estava ali orando, ele me deu uma profecia para a pastora Gabriela. And you get to translate it Oh for your my own God. wife. Hallelujah. Thank you, Já foi Jesus. difícil traduzir para a Janaína, agora vamos ver para minha esposa. Senhor, me ajude. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I don't know about you, but for me, church is fun. Eu não sei quanto a você, mas para mim a igreja é só diversão. I'm always having fun in church. Eu sempre me divirto na igreja. It's just so much fun. É muita diversão. So, my dear friend Gabriela, Então, minha amiga Gabriela, you know that you're my favorite Gabriela. você sabe que você é a Gabriela que eu mais gosto. And I believe that the Lord wants to let you know E eu creio que o Senhor está dizendo a você that He has given you favor when you produce the DVD. que Ele deu o favor dele sobre a sua vida quando você produziu esse This DVD. DVD would never have happened without the favor of God. Que esse DVD nunca teria acontecido sem o favor de Deus. But the favor of God has only just began. Mas esse favor de Deus apenas começou. Because God only put down a few drops of His favor on you to produce this DVD. Porque Deus ele só colocou algumas gotas do favor dele sobre a sua vida para produzir esse DVD. But now He is turning it on. Mas agora ele vai começar a abrir a torneira. And there will not be a few drops coming, but there will be rivers of the favor of God coming to your life. E não vão ser apenas gotas, mas vão ser rios do favor de Deus que virão sobre a sua vida. And the rivers of the favor of God will open new doors for you. E esse favor, esse
esse rio do favor de Deus vai começar a abrir novas portas para você. God himself will promote this DVD. O Senhor por si mesmo vai promover esse DVD. And through this DVD, countless lives will be touched. E através desse DVD, milhares de almas serão transformadas. And when you will produce the next one, E quando você fizer o próximo, you will be carried by the river of the favor of God. você vai ser carregada por esse rio do favor de Deus. And the river will run into places that you could not go. E esse rio, ele vai então levar esse DVD por lugares que você nunca poderia ir. It will carry you along to new places. Vai te carregar para vários lugares. It will open new doors for you. Vai abrir novas portas para você. Because the favor of God will touch the heart of different people. Porque o favor de Deus vai tocar o coração de pessoas diferentes. And they will suddenly be turned to you. E de repente eles vão se voltar até você. Because of the favor of God. Por causa do favor de Deus. And God will use this instrument to touch many, many, many lives. E o Senhor vai usar esse instrumento para tocar muitas vidas. And it will not be finished with these two sets of DVDs. E não vai simplesmente finalizar com 2. Heaven has already written more. No céu já tem muitos mais escritos. And heaven will reveal it to you when it's the right time. E os céus, eles vão revelar a você no tempo certo. But in heaven it already exists. Mas nos céus eles já existem. Because God has already decided to use you. Porque o Senhor, ele escolheu usar você. To touch many lives through this instrument. Para que você possa tocar muitas vidas através desse instrumento. And there will be moments where the revelation will just flow. E vai haver momentos então que as revelações apenas vão fluir. There will be moments where you will write down so fast what the revelation is bringing to you. Vai ter momentos onde você vai começar a escrever de maneira tão rápida essas revelações. That you will feel, heaven, slow down, I cannot write this fast. Você vai como que pensar, por favor, diminua o ritmo ali que eu não consigo digitar tão rápido. God will fill you with revelation. Porque o Senhor vai te encher de revelação. And the revelation from heaven always carries the favor and the anointing of God. E essa revelação vai carregar a unção e o favor de Deus. And you will walk in this new favor. E você então vai andar nesse novo nível do favor de Deus. One of the reasons why you have faced a lot of opposition Uma das razões pelas quais você enfrentou muitas oposições was because the enemy is afraid of what is going to happen. é porque o inimigo está com medo do que vai acontecer. But be happy. Be happy. Mas esteja feliz. The greater the opposition, the greater the reward. Porque maior do que a oposição, quanto maior a oposição, maior será a vitória. And God will give you the reward E Deus vai te dar a vitória e a recompensa. for not giving up when the opposition was there. Porque você não desistiu quando a oposição apareceu. God will let you see the reward O Senhor vai te mostrar a recompensa. for not giving up when things were very difficult. Por não ter desistido quando as coisas estavam muito difíceis. But in your heart, you always believed that somehow God would make it happen. Mas de alguma maneira no seu coração você sempre soube que Deus ia fazer com que acontecesse. There was a moment in your life Houve um momento na sua vida, when you produced this DVD, quando você estava produzindo esse DVD, that you thought, I cannot make it happen. que você pensou, eu não consigo fazer isso. But then you remembered the promise of God. Mas então você se lembrou da promessa de Deus. And you stood up and you say, but I will make it happen because God said so. Mas então aí você falou, mas eu vou permanecer porque Deus falou e então vai acontecer. And at that moment, E naquele momento, you defeated the enemy. você repreendeu e derrotou o inimigo. And at that moment, Naquele momento, heaven was behind you os céus se abriram diante de você, to back you with all its power. com todo o poder dos céus. God has already released his angels. O Senhor, ele na verdade já liberou os seus anjos. They are already going ahead of you Eles já estão indo à sua frente to prepare the way. para preparar o caminho. God is with you. O Senhor é com você. The river of the favor of God is coming. O rio do favor de Deus está a caminho. Swim in the river. Você vai nadar nesse rio. Don't try to walk in it. Não tente andar, It is too deep. é muito profundo. Swim in the river. Nade no rio. Let the river of the favor of God carry you wherever it takes you. Deixa esse rio de Deus te levar para onde quer que ele queira. Don't resist it. Just swim with the river. Não resista, apenas nade no rio. And it will take you to new places. E ele vai te levar para novos lugares. And you'll open new doors. E vai abrir novas portas. And lives will be changed. E vidas serão I like that. Eu gostei disso. I like that. Eu gostei.
I'm moving to Brazil. Eu vou mudar para o Brasil. I'm going to watch it happen. I'm going to watch it happen. Eu vou ver isso acontecendo. Baby, we're going to have fun. E aí nós vamos nos divertir. We are going to have fun the next few years. I Nos promise you. próximos anos, eu prometo a você, nós vamos nos divertir muito. Okay, prophet, prophesy. Oh my God, now it's my turn. Ok. Aleluia. Alonso, sinto o Senhor falando com você, irmão, que nesses dias Ele está promovendo você. Que nesses dias o Senhor vai levantar você e uma nova etapa da sua vida está começando agora. Hoje, essa nova etapa, ela está começando. Até aqui a sua vida ainda estava confusa. Você estava com um pé de um lado e um pé do outro. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu defini e coloquei um ponto final na sua vida até aqui. Aqui começa uma nova jornada para você. E o meu rio e a minha vida vai fluir no seu ministério. Porque eu tenho lutado para que você possa se entregar completamente a mim. E você finalmente disse sim. Então agora eu digo a você, porque eu já disse sim a você há muito tempo. Eu estava esperando por você. Eu esperava até que você se rendesse completamente a mim, porque agora eu vou te tomar completamente nas minhas mãos. E eu te prometo uma coisa: você acha que você viu prosperidade no passado? A prosperidade que eu te darei no seu ministério será 10 vezes mais do que qualquer empresa que você já teve. As suas igrejas, elas vão ter uma arrecadação 10 vezes maior, porque eu vou liberar riquezas no reino de Deus através da sua vida. Através do seu ministério eu liberarei prosperidade. Você será um dos maiores mantenedores da obra que eu estou estabelecendo na África. Mas não será você, não será na sua força, vai ser através do seu ministério, através do meu poder e da minha autoridade e dos meus frutos que eu vou liberar na sua vida. Você será um grande canal de provisão para essa vinha e para esse projeto. Eu me comprometo contigo, porque você se comprometeu comigo. Uma nova etapa começa na sua vida hoje. Não olhe para trás. Não olhe para trás. I really love working with my friend. Eu realmente amo trabalhar junto com meu amigo. Because when he picked me up at the hotel, Sorry? he picked me up at the hotel, Porque quando ele me pegou lá no hotel, God told me he's going to get a prophecy. Deus falou comigo que ele ia ter uma profecia para ele. But he didn't give it to me. Mas ele não deu para mim essa profecia. So I'm glad he's here. Então que bom que ele está aqui. I like that. Eu gosto disso. You're his wife, right? You are his wife. É. Can you go to your husband? Is it possible? Thank you. I believe that God is doing something so incredible in your lives. Eu creio que Deus está fazendo algo tão incrível na vida de vocês. You look back at your lives in the time of your ministry and serving God. Vocês olham para trás no tempo do seu ministério, no tempo que vocês têm servido a Deus. Your hearts are very thankful for what God has done. E o coração de vocês está muito grato por tudo que Deus fez. But somehow deep inside of you there is a feeling that something is missing. Mas no profundo do coração de vocês parece que algo se perdeu ou não foi achado ainda. And God is saying, I put this feeling there. E o Senhor está dizendo, eu coloquei esse sentimento no coração de Because vocês. something is missing. Porque algo realmente está ainda faltando. You have only been training. Vocês só foram treinados. Now the real thing is about to start. Agora que vai começar realmente. Because God has been training you. Porque o Senhor esteve treinando vocês. Because God put inside of both of you the spirit of conquerors. Porque o Senhor colocou no coração de vocês dois o espírito da conquista. God has given both of you the spirit of overcomers. O Senhor colocou em vocês o espírito do vencedor. And now over the next few months, God is going to strengthen your faith in such an incredible way. E o Senhor nos próximos meses ele vai começar a aumentar a fé de vocês de uma maneira incrível. That you will push the whole church to a new level of authority. E vocês vão como que empurrar a igreja a todo um nível maior de autoridade. There is a
cry in your hearts for more. Há um clamor no coração de vocês por mais. There is a deep desire in your hearts for more. Há um grande desejo no coração de vocês por mais. And God is saying, I'm giving you more. E o Senhor está dizendo, eu vou dar I'm mais. giving you more authority. Eu vou dar mais autoridade. You will have a new authority over demonic powers. Vocês terão uma nova autoridade sobre os poderes do diabo. You will stand and look the enemy in the face. Vocês vão se levantar e olhar o inimigo diante dos And olhos. something will rise up inside of you. E algo vai ser levantado dentro de vocês. A holy anger will rise up inside of your spirit. E uma violência brotará do seu espírito. And you will say, enemy, how dare you do this? E vocês vão falar, diabo, como que você ousa fazer isso? And as you speak, the enemy will run. E enquanto você falar, o diabo vai sair correndo. Because of the new level of authority that's coming to your life. Por causa desse novo nível de autoridade que será liberado na vida de The vocês. enemy will come in one direction, but he will run away in 7 directions. O inimigo não vai, ele vai vir numa direção, mas ele vai sair correndo em 7 And diferentes. God is saying, do never stop believing in miracles. E o Senhor está dizendo, nunca deixem de acreditar nos milagres. Do not allow the setbacks and disappointments to influence your theology. Não permitam que desapontamentos e frustrações venham influenciar a sua teologia. I am your God of miracles. Eu sou o Deus dos milagres na vida de vocês. And I will prove myself to you as the God of miracles. E eu vou provar a vocês que eu sou esse Deus dos milagres. Because I have decided to use you and your hands and your mouth. Porque eu já decidi usar vocês, a boca e as mãos de vocês. To bring miracles into the lives of the people. Para trazer milagres a muitas pessoas. The enemy has been terrified. O inimigo, ele está aterrorizado. He has been afraid. Ele está com medo. So he threw many things against you. E ele então tem lançado muitas coisas contra vocês. Many things in your church. Muitas coisas têm acontecido na igreja. Where there was disappointment and it looked like defeat. E parece muitos desapontamentos e parece derrotas seguidas de But derrota. God is saying it was not defeat. Mas o Senhor diz, não vai haver derrota. Because I'm making the devil pay back. Porque eu vou fazer com que o diabo pague de volta. And I will give you such an anointing. E eu vou dar a vocês uma unção. That your mouth and your hands will release miracles of God. Que as suas mãos e a sua boca vão liberar os milagres de Deus. There will be miracles of provision. Vai haver milagres de provisão. There will be miracles of healings. Vai haver milagres de curas. There will be miracles of relationships restored. Vai haver milagres de relacionamentos restaurados. There will be miracles of rebellious people repenting. Vai haver milagres de pessoas que se rebelaram, que vão se arrepender. Because I do not allow the enemy to win against you. Porque eu não vou permitir que o diabo vença vocês. Therefore, I'm increasing your authority. Eu vou aumentar a sua unção e a sua autoridade. Never stop believing in your God of miracles. Então continue crendo no Deus que faz milagres. Because even tonight, Porque mesmo nessa noite, even now as I speak, says the Lord, mesmo aqui agora, enquanto eu estou falando, I am putting in your heart a new gift of faith. eu estou colocando no coração de vocês um novo nível de fé. And I'm releasing into your heart a new level of faith. Eu libero no coração de vocês um novo nível de fé. Even now as I speak, says the Lord, E agora então eu falo, my faith is being released in your a minha spirit. fé está sendo liberada em vocês. Because I am imparting to you tonight Porque eu estou liberando ela em vocês. the gift of faith O dom da fé that comes from God himself. que vem do Senhor mesmo. And with this faith you will jump over big walls. E através dessa fé vocês vão realmente pular muralhas. With this faith you will defeat many giants. E através dessa fé vocês vão destruir gigantes. You will speak to women who are unfruitful. Vocês vão falar para as pessoas, vocês são frutíferos. And they will have babies. E eles vão ter filhos. I am giving you the faith for babies. Eu estou dando a fé a vocês por nenéns, crianças. I am giving you the faith to call things that don't exist. Eu dou a fé a vocês para chamar à existência aquilo que não existe. And as you call the things, they will begin to exist. E enquanto vocês chamarem, as coisas vão passar a existir. Because even now as I speak, says the Lord, I give you my faith. Porque ainda enquanto eu estou falando aqui, eu estou liberando a minha fé. Use my faith. Use a minha fé. Take it as a sword Tome ela como uma espada. and smite the enemy. E derrote o inimigo. I am with you. Eu estou com vocês. Go in this my faith, says the Lord. Vá na minha fé, use a minha fé, diz o Senhor. Thank you, Jesus. Aleluia.
Oh, bashaka babasata kashedededebe. Vou brincar com ele que agora que não vale agora que eu tinha uma palavra para o Rogério, ele passou na minha frente. Aí eu falei assim, só para encorajar a fé do Rogério, da Elisângela, eu falei, enquanto eles estavam profetizando, eu senti, não, mas eu vou chamar eles aqui porque eu preciso impor as mãos sobre eles, porque Deus quer liberar uma unção nova. Quando eu acabei de pensar, ele foi até eles e liberou. Então eu creio que o Senhor está confirmando esse novo nível de unção na vida de vocês. Amém. Oh, Jesus, 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 help us. How much time do we have, my friend? He made a mistake. He just said. Você cometeu um erro agora. If you have one, just come up. Pastor Azima's brother, I forgot your name. Eu esqueci seu nome. Adriano. 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 Adriano and Camila. Camila. You guys made the right choice. Vocês fizeram a escolha certa. You made the right choice to stay where God has put you. Vocês tomaram a decisão certa de permanecer onde Deus colocou vocês. Because God put you here. Porque Deus colocou vocês aqui. And you had to make the choice to stay or leave. E vocês tiveram que tomar a decisão de permanecer ou sair. It was a difficult choice. Foi uma decisão difícil. There were many struggles that people didn't even know. Havia muitas dificuldades e problemas que as pessoas nem sabiam. Some struggles people knew, but other struggles nobody knew. Alguns problemas as pessoas sabiam, outros elas nem sabiam. They were in your hearts and only you two knew them. Esses problemas estavam no coração de vocês e só vocês sabiam. And God is saying tonight, you've made a wise choice. Mas o Senhor está dizendo a vocês fizeram uma escolha sábia. To stay where I've put you. De permanecer aonde eu coloquei vocês. I've been looking for a couple Porque eu tenho procurado um casal that will take my people que vai levar o meu povo into the promised land. até a terra prometida. And I'm going to use the two of you E eu vou usar vocês dois to take the young people into the promised land. para levar o meu povo até essa terra prometida. Because of your faithfulness, Por causa da sua fidelidade, there will be many young people vai haver muitos jovens that would have walked away. que eles se desviaram. They would have died in the wilderness. Eles poderiam até morrer no deserto. But now they're entering the promised land because of you two. Mas agora o Senhor está mudando o destino deles e eles vão entrar na terra prometida com vocês. And God wants you to know tonight E o Senhor quer que vocês saibam hoje that no reward in this world is ever enough. que nenhuma recompensa nessa terra é suficiente. Therefore your reward will be in heaven. Porque a maior recompensa que vocês terão vai estar no céu. When you stand before the Lord, Quando vocês permanecerem ali diante do the Senhor, Lord will take you aside, both of you, o Senhor vai tomar ali vocês and He will say, look, e então o Senhor vai falar, olha lá, look over there. olhe bem ali. And you will say, Lord, what am I looking at? E vocês vão falar, aonde, Senhor? And He will say, look at all these young people. E aí o Senhor vai mostrar, olha ali todas aquelas pessoas. And you will say, but we didn't do this. E aí vocês vão pensar, não, mas nós não fizemos tudo isso. And He will say, yes, your faithfulness did this. Aí o Senhor vai falar, sim, a fidelidade de vocês fez isso. Because of your faithfulness, these people are here. Por causa da fidelidade de vocês, essas pessoas estão aqui. And your reward in eternity will be great. E a recompensa de vocês na eternidade será tremenda. Keep walking the path of God. Continue andando no caminho de Deus. And God will open always the perfect doors for you. E o Senhor, Ele vai abrir portas perfeitas para vocês. But God will also shut the wrong doors for you. Mas Ele também vai fechar as portas erradas. Because God is going to use you Porque o Senhor vai usar vocês to take many young people into the promised land. para que vocês possam realmente levar muitos jovens à terra prometida. Many young people will do greater things that you will ever do. Eles irão fazer coisas que vocês mesmos não podem. They will be giants of faith. Eles serão gigantes na fé. And as they walk in the promised land, as they're used by God. E enquanto eles andarem na terra prometida e serem usados por Deus. And as they cast out the devils and as they heal the sick. Enquanto eles libertarem o cativo e curarem o enfermo. And as they bring many people to
Christ, enquanto eles estiverem levando muitos para Cristo, you both will feel a deep satisfaction in vocês your vão heart. sentir uma profunda satisfação no coração. Because your spiritual children will do greater things that you are doing. Porque os seus filhos espirituais vão fazer coisas além de vocês. And the Lord says, I will make you understand E o Senhor diz que Ele fará que vocês entendam the true value of eternal reward. a recompensa eterna que vocês terão. Because that's what I'm giving to you. Porque é isso que Ele tem para vocês. Eternal reward. Uma recompensa eterna. And I feel that God is saying tonight to both of you, E eu sinto que o Senhor está como que dizendo a vocês, obrigado, thank you. obrigado. I feel God having such a satisfaction in his heart. Eu sinto que o Senhor, Ele tem tido tanta satisfação em vocês. And he's saying, thank you, E Ele está dizendo, obrigado, thank you obrigado, for making the wise and right choice. por ter feito uma escolha sábia e certa. I am so pleased with you. Eu estou muito grato a vocês. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Shabbat sete keshete pasi. I will be at your church tomorrow, so I'll prophesy to you tomorrow night. Eu vou na sua igreja amanhã, então vou te liberar a palavra amanhã. Okay, do you have another prophecy? I have one. Okay. Okay. Você, querida, aí de paletó, amém? O Senhor diz a você que os próximos anos serão os melhores anos da sua vida. O Senhor diz a você que você tem estado em dúvida se você fez a escolha certa. E o Senhor diz a você que você tomou a decisão certa. Haviam outras possibilidades, mas você teve que recusar muitas. Você abriu mão de uma posição, mas o Senhor está dizendo, eu estou te dando uma função agora. Antes você só tinha um título, mas eu estou colocando um encargo profundo no seu coração. E eu vou transformar você num edificador de casa. Você antes era só um coletor de pedras, mas agora sim, diz o Senhor, você vai edificar casa para mim. Você vai fazer uma obra com fundamento. E eu, através da sua boca, eu vou ver montanhas. A sua boca, ela vai ser como um canhão na minha presença. Quando você abrir a boca, quando você gritar, o inimigo ele vai chacoalhar. Eu tenho uma imagem de você falando e o inimigo ele se sacode, ele treme por dentro e ele vai cair por terra muitas vezes na vida de muitas pessoas, porque o Senhor vai conduzir você a um povo muito oprimido, a um povo que é um povo excluído, um povo muito necessitado, um povo que é muito oprimido pelo diabo, e o Senhor vai te dar uma unção específica de discernimento de espírito. Muitas vezes quando você chegar no ambiente, os demônios eles vão começar a se manifestar, por causa somente da tua presença, porque Deus ele vai te dar uma unção específica para destruir as obras do diabo, e quando você falar, o mundo das trevas ele vai ser abalado, ele vai ser sacudido, porque a unção de Deus e o poder de Deus para destruir cadeias, para destruir principados, ele estará na sua vida, em nome de Jesus. Zé Mário, eu quero que você venha aqui no meio, tem uma palavra para você. Queria que você viesse aqui. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Shanaina, stand with your husband, please. Stand with your husband. Fica aqui com seu marido. Without you, he cannot be what God wants him to be. Essa última palavra, enquanto o Rogério pregava no final, de repente eu fixei o meu olhar nessa foto aqui, e Deus falou uma palavra comigo muito forte para vocês. E o Senhor falou o seguinte, que Ele te escolheu no ventre da sua mãe, e você sabe muito bem disso, Azemar. E Ele te escolheu num dia muito especial, num dia em que milhões e milhões de africanos morreram. Naquele dia milhões e milhões de africanos morreram. E quando você nasceu, havia uma indignação santa no coração de Deus. E a indignação é porque milhões de filhos, milhões de criaturas estavam morrendo de fome e ninguém dava a mínima. E quando você nasceu, Ele colocou uma marca em você. Ele te deu um coração africano. Você acha que você tem um coração brasileiro, mas o Senhor diz a você, o seu coração é africano. Fui eu que te dei esse
esse coração no dia do seu nascimento. E eu coloquei no seu coração a compaixão pelo meu povo, porque muitos têm morrido na minha presença, muitos têm morrido diante de mim e ninguém tem se importado. E nos últimos meses eu mostrei a você a dor de perder um filho, a dor de perder um filho. E eu quero que você saiba que essa é a dor que eu tenho sentido todos esses dias, enquanto milhões têm morrido naquela nação. Essa é a dor que eu tenho sentido, e eu vou começar a compartilhar essa dor com você, porque eu tenho um propósito muito específico para você naquela nação, e você salvará milhões da morte. Você enfrentará a potestade da morte. Há uma potestade de morte, há um Exu da morte que tem dominado aquele continente durante décadas e décadas. Mas eu digo a você que nos próximos 10 anos eu vou destronar esse principado. E eu estou levantando generais de guerra ao redor do mundo, e você é um deles. A batalha vai ser árdua. Eu previno a você que vai haver muitas perdas. Eu digo a você, filho, que essa obra vai ser banhada no sangue, e muitas vezes você vai ter que fazer funerais dos seus próprios soldados. Mas eu me comprometo contigo que para cada soldado que o inimigo abater, eu te darei 1000 almas. Para cada soldado que ele abater, eu te darei 1000 almas. 1000 almas, 1000 almas eu te darei para cada um que morrer, porque essa obra será banhada com o sangue dos meus servos, e cada um deles será depositado na minha terra como um aroma suave, suave, suave e perfeito nas minhas narinas. Você salvará milhões de pessoas da fome e do inferno. Milhões de crianças. Olha bem para essa foto, multiplique ela por 1000, muitas vezes, porque esse será o número de vidas que através do seu ministério você vai salvar da morte e você vai salvar do inferno. Muitas vezes você ali naquele país, eu vejo você carregando crianças desnutridas. Eu vejo você, Janaína, eu vejo uma visão com você com crianças desnutridas, crianças à beira da morte. Eu vejo você carregando muitas delas, e você chorando diante de Deus, e por causa da vida de vocês, muitas crianças terão um futuro. O Senhor diz a você que você será chamada Esperança. Você será conhecida naquela nação como a Senhora Esperança, porque você vai devolver esperança a milhões de crianças que não tinham um futuro. Elas terão um futuro por causa do ministério que eu vou entregar nas suas mãos. Elas terão um futuro. Elas terão um futuro. God is saying to you, my friend, o Senhor está dizendo a você, meu amigo, no man can frustrate my plans. Nenhum homem pode frustrar os meus planos. I never put a dream in the heart of a man Eu nunca coloco um sonho no coração de um homem that will go unfulfilled. que não se cumpra. If the man walks in obedience before me, Se esse homem andar em obediência diante de mim, and I've put a dream in your heart a long time e eu ago, já coloquei esse sonho no seu coração há muito tempo, and I will not allow any man in the world to frustrate my plans. e eu não vou permitir que nenhum homem no mundo possa frustrar o meu plano. You have been a man that's been walking in obedience, Você tem sido um homem que tem andado em obediência, and I'm waiting for the perfect time, says the Lord. e então o Senhor diz, espere pelo tempo certo. And when the dream comes to birth, it will happen quickly. E quando as coisas estiverem no tempo certo, vai ser muito rápido. It will happen very quickly. Vai ser muito rápido, vai acontecer muito rápido. One day you will be here, next day you will be at the other side of the world. Um dia você vai estar aqui, no outro dia você vai estar do outro lado do mundo. Because I am giving you an apostolic anointing. Porque eu estou dando a você uma unção apostólica. And you will carry my gospel E você vai carregar o meu evangelho to the ends of the earth para os confins da terra, with a true apostolic anointing. com uma verdadeira unção apostólica. And the signs of the apostles will be with you. E os sinais dos apóstolos, eles vão estar na sua With vida. signs and wonders and miracles. Sinais e maravilhas te And acompanharão. I'm going to do extraordinary miracles through your hands. E eu vou fazer milagres extraordinários através das suas mãos. Just as I have done them through my apostles in the early ages. Assim como eu fiz na vida dos meus apóstolos nos tempos primórdios. Because I am restoring the ministry gifts to the church. Porque eu estou restaurando os dons ministeriais à igreja.
And I will restore you as an apostle to the body of Christ. E eu vou te dar uma unção apostólica do corpo de Cristo. You will walk in humility and authority. Você vai andar numa nova habilidade e poder. You will walk through many trials and tribulations. Você tem andado por muitas tribulações, But they will desafios, all be worth it. mas todos eles vão compensar. Because I will give you the grace to carry them. Porque o Senhor vai te dar força para carregá-los. And I will release an apostolic anointing. E eu vou liberar uma unção apostólica. And many spiritual sons will walk with you. E muitos filhos espirituais vão andar com você. And they will stand with you. E eles vão permanecer com você. They will be true sons. E eles serão filhos genuínos. They will not be joined to you because of your vision. E eles não vão se juntar a você por causa de uma visão somente. They will be true sons. Eles serão verdadeiros filhos. They will surrender their hearts to you. Eles vão render o coração a você. And say, we walk with you. E eles vão dizer, eu queremos andar com Because você. God has placed us in your life. Porque o Senhor nos colocou com você. And our hearts are committed to your E heart. os nossos corações são comprometidos com o teu. Therefore, never walk in fear. Never walk in fear. Então não ande em medo. No man can frustrate my plans. Porque nenhum homem pode frustrar os planos. Because do I've Senhor. chosen you before the foundations of the world. Porque eu escolhi você antes da fundação do mundo. And I'm waiting for the perfect time. E eu estou esperando pelo tempo certo. And I will fulfill my plans and my dreams that I've put in your heart. Eu vou cumprir os sonhos no seu coração. Eu sinto o Senhor dizendo também a você, Azemar, que dentro dessa unção apostólica, o Senhor vai te dar uma unção muito específica. O Senhor vai gerar, e Ele tem gerado a você uma fé pela ressurreição dos mortos. E o Senhor diz a você, isso não é seu, isso não vem de você. Eu coloquei uma indignação contra a morte no seu espírito. Eu coloquei no seu espírito uma indignação contra a morte, porque vocês vão ter que enfrentar a morte muitas vezes ali naquele país. E eu coloquei uma indignação no seu espírito contra a morte. E muitas vezes essa potestade da morte, ela tem te afrontado. Muitas vezes ela tem até mesmo te assediado, até mesmo no seu passado no mundo. Muitas vezes essa potestade, já conhecendo os meus planos, tentou matar você, mas a sua vida ela está nas minhas mãos. E eu digo a você que eu sou um Deus de vivo e não de mortos. Por isso, quando você pisar naquele país, eu te darei a unção para ressuscitar os mortos. Creia, creia, creia nessa unção, porque no seu ministério na África, muitos mortos levantarão, 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 levantarão. Esse será o maior sinal do seu ministério, a ressurreição dos mortos. Cultive essa indignação no seu coração, porque ela não é humana, é o meu espírito que tem colocado ela em você. O meu espírito. Just leave them here. Pode deixar eles aí. Don't worry. Não se preocupe. The Spirit of God is touching O them. Espírito Santo está enchendo eles. Are you done? É fixo. Okay. Let's try to preach. Vamos lá, vamos tentar pregar hoje. I told you this morning Eu falei essa manhã para você that I'm preaching a message that I've never preached. que eu iria pregar uma mensagem que eu nunca preguei. But it's something that God has been stirring my heart with for a long, long time. Mas é algo que Deus tem realmente trabalhado e falado no meu coração há muito tempo. Something that has been brewing in my own spirit. Algo que tem borbulhado no meu espírito. Something that the Church of Jesus Christ has to rise up to and live. É algo que realmente a igreja do Senhor Jesus tem que ter revelação e andar debaixo dessa verdade. You all know the chapter of 1 Corinthians 13. Então todos vocês conhecem aí o capítulo de 1 Coríntios 13. Where the Apostle Paul talks about love. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre amor. The Apostle Paul says, if I have faith to move mountains, o apóstolo Paulo fala, se eu tiver até mesmo fé para mover montanhas, if I speak with the tongues of angels, se eu falar a língua dos anjos, if I have prophecy and knowledge, se eu tiver profecias e conhecimento, even if I give my body to be burned, mesmo se eu entregar o meu corpo para ser queimado, and if I give everything I have to the poor, e se eu der tudo que eu tenho para os pobres, how much more can you have than that?
Quanto mais que eu vou ter mais do que isso? Faith to move mountains, Fé de mover montanhas, prophecy, profecia, knowledge, conhecimento, give away everything you have to the poor, dar tudo que você tem para os pobres, even let your body be burned as a martyr. deixar até mesmo seu corpo ser queimado como um mártir. But Paul says if you have all of these but do not have love, you are nothing. Mas o Senhor está dizendo aqui, se você fizer tudo isso, mas não tiver amor, você não é nada. Did you hear? You are nothing. Você está me ouvindo? Você não é nada. Paul says without love, your life is nothing. Então veja, o Senhor nos diz aqui que sem amor a sua vida não é nada. He finishes chapter 12. Ele então terminou aqui o capítulo 12. Look at 1 Corinthians chapter 12. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 12. That's the chapter where he talks about the gifts of the Spirit. Esse é o capítulo onde o Senhor fala a respeito dos dons do Espírito. He talks about all those powerful gifts. Ele fala sobre todos esses dons maravilhosos What you have experienced the last half an hour. que você experimentou nessa última meia hora. That was a taste of heavenly power. É apenas uma prova do poder dos céus. We can't make this happen. Nós não podemos fazer isso acontecer. God gives his gifts of prophecy. O Senhor é que dá o dom da profecia. I want to teach you a lesson here. Deixa eu te ensinar uma lição aqui. I'm always happy when the people of God get excited. Eu realmente fico sempre empolgado, como do povo de Deus também fica motivado. It's great when we see lives deeply touched by the prophetic ministry. É tremendo quando a gente vê vidas tocadas e transformadas pelo ministério I profético. have seen so many powerful things through the prophetic ministry. Eu tenho visto tantas coisas poderosas através do ministério profético. It's great to get excited. É ótimo ter essa motivação. It's great when people applaud. É ótimo, né? Até os irmãos aplaudirem. But don't you ever applaud the prophet. Mas nunca dê o seu aplauso para o profeta. Don't you ever dare to do that. Nunca se atreva a fazer isso. All the applause belongs to God. Porque todo aplauso ele pertence a Deus. Nobody else. Ninguém mais. Aleluia. This is so important for us to learn and understand. Isso é muito importante que nós possamos aprender e entender. Look how Paul finishes the chapter about all the great gifts. Então veja como é que esse capítulo 12 é terminado por todos os dons. Verse 31, the last verse in chapter 12. Versículo 31, o último versículo do capítulo He 12. says, earnestly desire the best gifts. E aqui diz, 31, 31. 12:31. It's different. Não fala isso. Bom, It's not 31. não, it's 31, but in here don't. Desire the best gifts. Não. Bom, o versículo que ele está lendo aqui fala, deseja os melhores dons. And then he says, yet I show you a better way. E aí então ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. I show you a much more excellent way. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. So what is much more excellent than these powerful gifts? Então o que é melhor do que esses dons tão poderosos? Paul tells us immediately in chapter 13. Imediatamente Paulo começa a nos ensinar no capítulo 13. He says it's love. É o amor. If you don't have love, all the gifts are worthless. Se você não tiver amor, todos os outros dons não valem a pena. So then he shows us the more excellent way in chapter 13. E aí então ele nos mostra esse caminho mais excelente no capítulo 13. Then he goes back in chapter 14 to talk about the gifts again. E aí no capítulo 14 ele volta a falar dos dons. How does he start chapter 14? Mas como que ele começa o capítulo? He starts like this: pursue love Ele começa da seguinte maneira: persiga o amor and desire spiritual gifts. e procure com zelo os dons espirituais. So more important than the gift of prophecy is to pursue love. Então, muito mais importante do que o dom profético é o amor. The Greek word means to run after, to chase after. Aqui a palavra no grego significa correr atrás, buscar, procurar.
The Greek word is to use all your strength to try to catch it. No grego, o significado é usar todas as suas forças para que você possa alcançar. What Paul is saying is this. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: I want you to be desperate to become a person of love. eu desejo que você precisa ser alguém desesperado para ser alguém que busque o amor. Pursue it. Busque, persiga o amor. See, people pursue prophecies. Então veja, as pessoas elas ficam buscando profecias. Prophet, prophesy. Ah, profeta, me dá uma profecia. People pursue many other gifts from God. As pessoas elas ficam perseguindo, buscando muitos outros dons. God, give me prosperity. Ah, Deus, dá-me prosperidade. And they pursue many things. E elas ficam buscando muitas coisas. But the Bible says you need to chase love. Mas a Bíblia diz que você deve perseguir o amor. There are some tests how you can test yourself if you really walk in love. E há alguns testes de você para que você possa realmente avaliar se você tem andado realmente em amor. I promise you, Eu prometo a você by the time I'm finished preaching, que quando eu terminar de pregar, you will most likely heard the most radical sermon of your life. talvez você vai ter escutado o sermão mais radical da sua vida. And all I'm doing is showing you the way of the Bible. E na verdade, tudo que eu vou fazer aqui é te mostrar na Bíblia. Pursue love. Persiga o amor. I believe God always wants to heal his children. Eu creio que o Senhor, Ele sempre quer curar os seus filhos. He always wants to. Ele sempre quer. But do you know that the Bible says that Christians are sick for a reason? Mas você sabe, a Bíblia diz que os cristãos às vezes estão enfermos por um motivo. If you study the whole New Testament, beginning with the epistles in 1 Corinthians, in Romans, E se você começar a estudar todo o Novo Testamento, começando ali pelas epístolas, começando em Romanos, study the whole New Testament about Christians and being sick, e você estudar ali realmente todo o Novo Testamento e as situações de cristãos que estavam enfermos, you will find something very interesting. você vai achar algo bem interessante. 1 Corinthians 11. 1 Coríntios 11. Paul says, for this reason many of you are sick, weak, and have died. Paulo diz, por causa disso, muitos estão doentes, fracos e até mesmo morreram. Churches don't preach that. As igrejas não pregam isso. Listen to the words of the Bible. Mas eu quero que você escute as palavras da Bíblia. Many of you are sick, weak, and dead. Muitos às vezes estão fracos, doentes e mortos. Why? Por quê? 1 Corinthians 11 talks about the communion. Porque a 1 Coríntios 11 fala a respeito da ceia do Senhor. And Paul says, because you take communion unworthy. E aqui diz que é quando você toma a ceia de maneira indigna. God judges you and you are sick, weak, and dying. E aí então de repente o Senhor julga você e você de repente fica fraco, doente e até morre. What does this mean? O que isso significa? Paul explains it so clearly in 1 Corinthians 11. E Paulo explica isso de maneira tão clara em 1 Coríntios 11. He says you don't discern the body of the Lord. E ele diz, é porque vocês não discernem o corpo de Cristo. And he says the body of the Lord are your brothers and sisters. E ele também nos ensina que o corpo de Cristo são nossos irmãos e irmãs. He says when you come together, some eat and they're full and others have nothing. E aí então ele diz que às vezes quando eles estavam se juntando ali para a comunhão, alguns comiam muito e outros não comiam. He said you despise the poor brother. Você está desprezando os pobres. And if you despise the poor brother, you despise the Lord because he's part of the body. E enquanto você despreza os pobres, você está desprezando a Cristo, porque os pobres fazem parte do corpo de Cristo. So in other words, Paul is saying because you don't walk in love, many of you are sick. E aí então, em outras palavras, nós podemos afirmar que Paulo estava dizendo que porque vocês não estão andando em amor, muitos têm ficado até doentes. Now I'm telling you a quote. This is not what I'm saying, a quote. Não é algo que eu estou dizendo a vocês, eu estou só citando aqui uma parte das escrituras. A man called Dr. Ben Johnson. Desculpe, não as escrituras, eu vou citar aqui um homem chamado Ben Johnson. He is a
a cancer specialist. Ele é um especialista, né, em câncer. He travels the whole world to teach on cancer. Ele viaja o mundo inteiro para ensinar a respeito da doença do câncer. World famous cancer specialist. Ele é um especialista, né, do câncer. And he said, E ele disse o seguinte, not me, he said, não foi nem eu, foi ele. I have never in my whole career Eu nunca em toda a minha carreira seen one cancer that was not related to unforgiveness. nunca vi uma pessoa com câncer que não teve algum tipo de relação com falta de perdão. The cancer specialist says that. Um especialista em câncer disse isso. What is unforgiveness? E o que é falta de perdão? It is not walking in love. É não andar em amor. We have to walk in love. Nós precisamos andar em amor. Paul says if you don't love, you are nothing. Paulo diz, se você não anda em amor, você não é nada. For more than 20 years, I have prayed this prayer. Por mais de 20 anos eu tenho feito essa oração. God, please. Senhor, por favor, I don't want to be known all around the world for my gift. eu não quero, Senhor, ser conhecido ao redor do mundo pelo meu dom. I don't want to be known because I preach great and I prophesy good. Eu não quero ser conhecido porque eu prego bem e profetizo bem. I want to be known for my love. Eu quero ser conhecido como aquele que ama. Because if I don't love, I am nothing. Porque se eu não amar, eu não sou nada. Let me tell a little secret. Deixa eu te dizer um pequeno segredo. You cannot fool children. Você não pode alimentar crianças, Never. nunca. Children feel you. Sorry. Children feel you. Acho que você não pode enganar crianças. Crianças sentem você. We can fool each other. Nós podemos enganar uns aos outros. I can pretend, oh brother, I love you. Eu posso fingir, irmãozinho, eu te amo. And we don't know if this is real or not. E às vezes a gente não sabe se isso é verdadeiro ou não. You cannot fool children. Their spirit is active and alive. Mas você não pode enganar dessa forma crianças, porque muitas vezes o espírito delas está muito vivo e muito ativo. Their spirit is still pure. É ainda muito puro. If you don't walk in love, children will never be drawn to you. Se você não andar em amor, crianças nunca vão ser atraídas a você. Never. Nunca. Because they feel what is inside of you. Porque eles sentem o que está dentro de vocês. We must walk in biblical love. Nós precisamos andar no amor bíblico. The Bible says pursue it. A Bíblia diz, persiga ele. Chase it with all your strength. Busque com toda a sua força. Cry out to God, make me a man, a woman of love. Clame a Deus, Senhor, faça-me um homem ou uma mulher que ama. The Pharisees asked Jesus about the greatest commandment. Os fariseus, eles perguntaram a Jesus a respeito do maior mandamento. You know what he said in Matthew chapter 22. E vocês todos sabem o que ele disse em Mateus 22. He said, this is the greatest commandment. E ele disse então, esse é o maior mandamento. Love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força. But he goes on to speak. Mas ele continuou falando. Love your neighbor as yourself. Ame ao próximo como a si mesmo. And then look at Matthew chapter 22 verse 40. Então veja em Mateus 22, versículo 40. He finishes by saying this. E aí ele termina essa explicação dizendo o seguinte: On these two commandments hang all the law and the prophets. destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Did you hear that? Você ouviu isso? We make Christian life so complicated. Às vezes nós queremos complicar tanto a vida cristã. As a good Christian, you must do this and you must not do that. Para And you must do this. ser um bom cristão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo ali. Jesus said, forget it. O Senhor diz, esqueça. You don't need a list of rules. Você não precisa de uma lista de regras. All I want you to do is walk in love. Tudo que você precisa é andar em amor. Love me with everything you have. Love
everybody else with everything you have, and you are good to go. Ame o Senhor com todo o seu coração, ame ao próximo como a si mesmo, então você vai cumprir tudo isso. That's all I'm expecting from you. É tudo que eu espero de você. Look at Romans chapter 13, Olha então em Romanos, capítulo 13, verse 8. versículo 8. Paul says, owe no one anything except to love one another. Não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. For he who loves one another has fulfilled the law. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Did you hear these words? Então você ouviu esse versículo? Don't try to fulfill the law of God. Não tente cumprir o amor de Deus. Just love. Apenas ame. Just walk in love. Apenas ande em amor. If you love your neighbor, you have fulfilled the whole law. Se você amar o próximo, você vai estar cumprindo essa expectativa do amor. If you love your wife, you have fulfilled the whole law. Se você amar a esposa, você está cumprindo essa expectativa. If you love everybody that you meet, you have fulfilled all the laws. Se você realmente amar cada um nesse lugar aqui, você está cumprindo esse mandamento. That's what Romans 13 says. É isso que aqui diz então. See, I don't need the commandment. Então veja, eu não preciso de nenhum mandamento. Don't sleep with another woman. Não durma com outra mulher. I don't need that commandment. Eu não preciso desse mandamento. Why not? Por que não? I love her. Porque eu amo minha esposa. That's enough. E pronto, é suficiente. That's all I need. Então tudo que eu preciso. So now if another woman comes, I run. Então agora se outra mulher me assediar, eu vou sair fora disso, vou Not correr. because I have to fulfill the law. Não é porque eu preciso disso para cumprir a lei. Because I walk in love. É porque eu ando em amor. That's all God expects of us, to walk in true biblical love. Então tudo que Deus espera de nós é que nós possamos andar no amor perfeito bíblico. The whole law is fulfilled as you walk like this. Então toda a lei ela vai ser cumprida se você andar dessa maneira. But here is the problem. Mas olha só o problema. Oh God, I love you. Ah, Senhor, eu te amo. Oh Pastor, I love you too. Pastor, eu te amo também. You are such a good pastor. Você é um pastor tão You bom. see, I love Pastor Antonio. O problema é que eu amo o pastor Antônio. I love Pastor Gabriela. Eu amo a pastora Gabriela. I love Pastor Azemir and Pastor Eu Janaína. amo a pastora Zemar, a pastora Janaína. They are really wonderful people. Eles são pessoas maravilhosas. And they're always good to me. Eles estão sempre bons para mim. I love them. Eu amo eles. It's really easy. Na verdade, isso é muito fácil. But that's not enough. Mas isso não é suficiente. That's not enough. Não é suficiente. The Bible commands us to love those who hate us. A Bíblia até mesmo ela chega a nos falar que nós temos que amar quem nos odeia. The Bible commands us to love our neighbors. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. The Bible commands us to walk in love towards everybody. O mandamento bíblico é que nós possamos amar a todos. Jesus said in John chapter 13, Então Jesus diz em João capítulo 13, verse 34. versículo 34. John João 13, 13, 34. A new commandment I give to you, Novo mandamento vos dou, that you love one another. que vos ameis uns aos outros. And now listen. Agora escute. As I have loved you. Assim como eu vos amei. The Greek meaning here is this. Então, a palavra no grego aqui, o significado dela é o seguinte: In the exact same way that I have loved you, you now have to love one another. exatamente da forma que eu amei vocês, agora vocês têm que amar uns aos outros. Jesus said, it's a new commandment. Então, o Senhor disse, é um novo mandamento. How does Jesus love you? Como que Jesus ama você? Does Jesus hold any grudges against you? Sorry. Does Jesus hold grudges? Like he remembers your bad things you did? Ok. O Senhor Jesus, ele fica te relembrando do seu passado, de coisas ruins que você fez. Is Jesus bitter towards you? O Senhor fica ali te torturando. Does Jesus bring up your past? O Senhor fica ali jogando o seu passado na sua cara.
Does Jesus say, well, but you said this yesterday? Jesus fica falando para você, você disse isso ontem. How does Jesus love us? Como que Jesus nos ama? Completely. Completamente. All our sins are forgiven. Todos os nossos pecados foram perdoados. He never holds them against us. E nada, então ele nunca deixa nada vir contra nós. And Jesus said, I give you a new commandment. E ele diz, não, estou dando a vocês um novo mandamento. You have to love one another in the same way that I have loved you. Vocês têm que amar o próximo da mesma forma que eu amei vocês. In the very next verse, he says this. E no próximo versículo ele diz o seguinte: By this everybody shall know that you are my disciples. por causa disso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. By the love you have for one another. Pelo fato de que vocês têm amor uns pelos outros. Not the love you have for God, you have for one another. Não vai ser pelo amor que nós temos por Deus, mas é pelo amor que nós temos uns pelos outros. Notice, Jesus did not say, by this everybody will know that you are Christians. E o Senhor Jesus, Ele não disse que através dessa atitude, todos iriam perceber que nós éramos cristãos. He never said that. Ele nunca disse isso. He said, by this everybody will know that you are my disciples. Ele disse que através dessa atitude, todos iriam perceber que nós somos discípulos. So let me tell you something. Então deixa eu te dizer algo. If you do not love your brother and your sister the way that Jesus loves you, you are not his disciples. Se você não amar uns aos outros da forma que Ele te amou, então você não é um discípulo. You may be a Christian. Você pode ser um cristão, You are not his disciple. mas você não é discípulo. Disciples obey their master. Os discípulos obedecem o mestre. Jesus said, everybody will know you are my disciples by how you love one another. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que todos conhecerão se vocês são ou não meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. If there is one Christian in the whole world E se houver então um cristão em todo o mundo that has hurt you and wounded you and mistreated you, que de repente maltratou você, feriu você, foi injusto com você, and you have not completely forgiven, e você não o perdoou completamente, and love that person that wounded you, you are not his disciple. e você não liberar amor na vida daquela pessoa, você não vai ser considerado um discípulo de Jesus. Friends, it's serious. É algo sério, meus amigos. It is very serious, É brothers and muito sisters. sério, meus irmãos e irmãs. Let me show you something that was an incredible revelation for me. Deixa eu dizer algo para vocês que é uma revelação incrível para mim. When God created man, Quando Deus criou o homem, how did he create man? como que Ele criou o homem? In whose image did he create man? Em que imagem que Deus fez o homem? Fala. Fala. In God's image. Na imagem de Deus. Are you created in God's image? Então você foi criado à imagem de Deus? Let me ask you again. Are you created in God's image? Deixa eu te perguntar de novo. Você foi criado à imagem de Deus? What does that mean? E o que isso significa? The Hebrew word for image means in the exact likeness. A palavra no hebreu para imagem significa exatamente da mesma forma. You were all shouting, Amen, I was created in God's image. Então todos vocês acabaram de gritar aqui, amém, nós somos criados à imagem de Deus. Now let's ask the question. Então agora vamos responder as perguntas. What is God like? Qual é essa imagem de Deus? God is love. Deus é amor. The Bible does not say that God loves. The Bible says God is love. A Bíblia não diz que Deus ama, diz que Ele é amor. 1 John chapter 4, 1 João capítulo 4, verse 8. versículo 8. God is love. Deus é amor. So now think with me. Então agora pense comigo. Use your brain tonight.
Use agora a sua cabeça para isso. If God created you in His image, Se Deus criou você à imagem dele, and if God is love, e se Deus é amor, you were created in the image of love, então você foi criado à imagem do amor. therefore you are love. E é por isso que você deve amar. Therefore, if you do not walk in perfect love, you walk against your very DNA. Então, se você não andar no amor, na verdade você está indo contra o seu próprio DNA espiritual. That's why it is so serious. E é por isso que isso é muito sério. That's why Christians are sick and dying, because they do not walk in love. E é por isso que às vezes os cristãos, eles morrem, ficam enfermos, são enfraquecidos, porque não têm andado em amor. Because it's your very being. Porque é algo profundo. Your spiritual DNA is love. É o seu DNA espiritual é amor. And every time you walk in selfishness, E todas as vezes que você anda em egoísmo, every time you walk in unforgiveness, todas as vezes que você anda em falta de perdão, every time you say, but I want to have my way, todas as vezes que você diz, mas eu quero que seja do meu jeito, you live against yourself. você está vivendo de forma contrária à sua própria imagem. Because you were created in the image of love. Porque você foi criado na imagem do amor. And to walk in any other way than love is to walk against yourself. E se você andar de outra forma, qualquer que seja, é andar de uma forma contrária à sua natureza. I am a human being. Eu sou um ser humano. It is in my DNA to walk on my two legs. E está no meu DNA que eu devo andar sobre duas pernas. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. Is this natural? É natural se eu andar como um cachorro? Hello. Hello. How are you all tonight? Como que vocês estão aqui hoje? Is everybody good? Tá todo mundo bem? Life is A vida é wonderful. boa, a vida é boa. Jesus, thank you Jesus, thank you. that you Thank made you, me like Jesus. this. Is this natural? Isso é natural. Can I be successful like this? Eu posso ter uma vida bem-sucedida andando dessa forma? No. Não. Because it is in my DNA to walk on my 2 feet. Porque está no meu DNA andar sobre duas pernas. And the same way it is in your DNA to walk in love. Da mesma forma está no seu DNA andar em amor. You were created in the image of love. Porque você foi feita à imagem do amor. And if you don't walk in love, you walk unnaturally, just like I did now. E se você não andar em amor, você vai andar de forma que não é natural, assim como eu fiz agora. That's why God looks at His children. É assim que o Senhor vê os seus filhos. And God says, I long for my children to walk in love. E Ele então fala, eu tenho tanto desejo que os meus filhos andem em amor. Everybody will know they are my disciples. E aí então todos vão perceber que eles são meus discípulos. If I can have a body of believers that walks in love, Se eu pudesse ter um corpo de crentes que andasse em amor, my life will flow through that body. a minha vida iria fluir desse corpo. My power will flow through that body. O meu poder iria fluir desse corpo. My presence will be in that body. A minha presença iria fluir desse corpo. My glory will be in that body. I'm sorry. My glory will A be in minha that body. glória iria fluir nesse corpo. But the devil is saying, I don't want your presence, God. Mas de certa forma estamos como que dizendo, eu não quero a sua presença, Deus. So he's working so hard to get people not to walk in love. Então às vezes o diabo ele não quer que nós tenhamos essa presença. Então ele às vezes trabalha muito para que nós não andemos no amor. It is against our nature. Porque isso é contra a nossa natureza. Look at 1 John 4 verse 8. Então veja agora aí em 1 João 4:8. He who does not love does not know God, for God is love. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pastor, but I know God. Ah, pastor, mas eu conheço Deus. I'm a Christian, Eu sou um cristão, but I can't really love Him mas eu realmente não posso amar Ele. because He's always mean to me. Porque Ele sempre é mal comigo. He's always making life hard for me. Ele sempre está fazendo coisa ruim comigo.
I love everybody else, but Eu- I can't love Eu him. vou amar todo mundo, mas ele ali não. You know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? If you don't love, you don't know God. Se você não ama, você não conhece a Deus. But Pastor, I do know God. Pastor, mas eu conheço a Deus. No, you don't. Não, você não If you conhece. don't love. Se você não amar. It's the words of the Bible. São as palavras da Bíblia. See, the Bible uses different Greek words for knowing. Olha, preste atenção nisso. A Bíblia, ela usa no grego palavras diferentes para essa questão do conhecer. And this word here for knowing means this. E essa palavra aqui, conhecer, significa o seguinte: It means to know intimately and personally. significa conhecer de maneira íntima e pessoal. It means to know through experience. Significa conhecer através de uma The experiência. Jews used that very word for sexual intercourse. Na verdade, os judeus até usavam essa mesma palavra, conhecer, para se referir até à relação sexual do marido com a esposa. The man would say, I know my wife and now she's pregnant. Poderia então, eles até usavam a seguinte expressão, né? O homem conheceu a sua mulher e agora ela engravidou. No wife gets pregnant if you know her just the way we understand knowing. Então veja, essa palavra conhecer aqui não significa, nenhuma mulher, por exemplo, fica grávida de conhecer só de vista. You have to know her very Você intimately. tem que conhecer bem de perto. That's what the Bible means. É o significado bíblico aqui de Do conhecer. you want to really experience God? Então você realmente quer ter uma experiência com Deus? Do you want to know God intimately? Você quer conhecer Deus na intimidade? You have to walk in love. Então você precisa andar em amor. See, I so desire to walk in love. Veja, eu tenho um desejo tão profundo de andar em amor. I want to love everybody, even people who hate me. Eu quero amar a todos, até mesmo aqueles que me odeiam. And I know God fairly well. E eu tenho conhecido a Deus de perto. I'm very close and intimate to my Jesus. Eu tenho andado em muita intimidade com o meu Jesus. But you will only know God as closely as you walk in love with your brother. Mas você só vai realmente dizer que conheceu a Deus se você andar em amor com o seu irmão, sua irmã. It's the Bible. É a Bíblia. Look at me at 1 John chapter 4, just a few verses later. Veja aí mesmo em 1 João capítulo 4, versículo 16. We have known and believed the love that God has for us. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Here he says it again, God is love. E novamente diz, Deus é amor. And he who abides in love abides in God and God in him. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. That's a powerful scripture. Essa é uma escritura poderosa. If you don't abide in love, God does not abide in you. Se você não permanecer no amor, Deus não permanece em você. Because God is love. Porque Deus é amor. Many Christians have a very superficial relationship with God. Muitos cristãos têm uma relação muito superficial com Deus. Many Christians want my deep relationship with God. Muitos cristãos querem um relacionamento mais profundo com Deus. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. You cannot have a deep relationship with God if you don't walk in true love with everybody around you. Você não vai conseguir ter um relacionamento mais profundo com Deus se você não andar em amor com todos aqueles que você conhece. Your relationship with God will be as deep as your love is for everybody that you meet. Seu relacionamento com Deus vai ser tão profundo quanto o amor que você tem por aqueles que você conhece. Only if you abide in love will you abide in God and God in you. Somente se você permanecer no amor, você vai então permanecer em Deus e Ele em você. Look at Matthew chapter 5. Veja em Mateus capítulo 5. These are not the words of the Apostle Paul. Essas aqui não são as palavras do apóstolo Paulo. These are not the words of the Apostle Peter, John, or James. E não é também ali as palavras do apóstolo Pedro, o Tiago. These are the words of our Master, Jesus Christ. São as palavras do nosso mestre Jesus. 39, he says, do not resist an evil person. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, então ele diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, But whoever slaps you in your right cheek, turn the other to him. mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. If
anyone wants to sue you and take away your coat, your jacket, give him your coat. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. What do? O que nós fazemos? We resist the evil people. Nós resistimos ao perverso. We fight against them. Nós lutamos contra o I perverso. have my right. Eu tenho os meus direitos. We were in Brasilia 2 weeks ago, Nós estávamos em Brasília 2 semanas atrás. and a wonderful friend told us a story. E uma amiga nossa maravilhosa, ela nos contou uma história. How somebody put a gun to her head and told her to give her the key to the cars. E como alguém colocou ali uma arma na cabeça dela e falou para ela entregar as chaves do carro. So she did. E assim ela fez. And Debbie said this to her. E a Deb então falou o seguinte para ela. She said, according to the words of Jesus, Ela falou, olha, de acordo com as palavras de Jesus, you should have done this. você deveria ter feito o seguinte. Here are the keys to my car. Olha, aqui está a chave do carro. Hang on, come back. Ah, peraí, volta aqui. Let me give you some money too. Deixa eu te dar aqui algum dinheiro também. God bless you. Deus te abençoe. Jesus loves you. Jesus te ama, hein? Enjoy. Aproveita bem. Pastor, are you crazy? Pastor, você está ficando doido agora. It's the words of Jesus. São as palavras de Jesus. If they take your coat, give them your Se jacket. eles tomarem a sua túnica, dá também a capa. But nobody can live like this. Mas como que nós podemos viver desse jeito? Sure you can. Claro que você pode. It hurts your ego, Isso vai machucar o seu ego. but death is good for you. Mas a morte é boa para você. Death is the way to life. A morte é o caminho para a vida. But Jesus carries on talking in Matthew chapter 5. Mas então Jesus continua falando sobre isso aqui em Mateus 5. In verse 44. No versículo 44. But I say to you, love your enemies. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. He says, bless those who curse you. E orai por aquele que vos persegue. Many Christians think blessing means, oh, God bless you. Muitos cristãos acham, né, que abençoar significa, Deus te abençoe, viu? That's not what the original meaning of blessing means. Mas essa não é o significado original da palavra benção. How many want to be blessed by God? Quantos de vocês querem ser abençoados por Deus? Okay, tomorrow morning when you wake up, Então tudo bem, amanhã de manhã quando você acordar, God will speak from heaven. Deus vai falar dos céus And God will say, bless you, my child. e Deus vai falar então, seja abençoado meu filho. And that's it. E acabou. He doesn't give you anything. Ele não vai te dar nada, He doesn't do anything for you. ele não vai fazer nada por He você. just says, bless you, my child. Ele só vai falar para você, seja abençoado, viu? Te abençoo. What is that going to help? O que isso aí vai ajudar em quê? In the Bible, blessing always means an action of doing good. Na verdade, a Bíblia, quando fala de abençoar, sempre fala de uma ação que vai então trazer algo bom para a vida da pessoa. So Jesus said, if somebody curses you, you should actually do them something good. Então, na verdade, o que está dizendo aqui é que se alguém amaldiçoar você, você deveria fazer algo bom para ela. He goes on to say, but do good to those who hate you. E ele continua falando, faça o bem para aqueles que te odeiam. I recently said to a friend of mine, Eu recentemente falei com um amigo meu. I said, if you meet any of my enemies, Olha, se você encontrar com qualquer um dos meus inimigos, please tell them that I love them. por favor, fale a eles que os amo. Ask them for the bank account number so I can send them some money. E peça a eles a conta bancária deles, o número da conta, para que eu possa enviar um dinheiro para I eles. said that just a couple of months ago to a friend of mine. Eu estava falando agora um tempo atrás com um amigo meu. Are you crazy? Você está doido? No, I'm just taking the Bible seriously. Não, eu só estou realmente levando a sério o que a Bíblia diz. You curse me, I'm commanded to do something good to you. Então, se você me perseguir, me amaldiçoar, eu quero fazer algo bom por você. If you hate me, I'm commanded to do you good. Se você me odiar, eu tenho um comando, um mandamento de fazer algo bom para você. If you persecute me, I'm commanded to pray for you. Se você me perseguir, eu tenho aqui um mandamento para que eu possa orar por você, devorar por você. I recently read an article Recentemente eu li um artigo in a Christian magazine in America. numa revista cristã na América. The man studied persecution all over the world. E esse homem, ele estudou sobre a perseguição em todo o mundo.
And he talked to people who are tortured for Jesus. E ele então conversou com pessoas que foram torturadas por causa do evangelho. And he said every single one that he talked to in different nations of the world, E ele disse que com cada uma dessas pessoas que ele falou em países diferentes do mundo, they all said the same thing. todos eles falaram a mesma coisa. Don't pray for us to be spared from persecution. Sorry. Don't pray for us that we are delivered from the persecution. Não ore por nós para que nós sejamos livres da perseguição. Everybody said that. Todos falaram a mesma coisa. He said, that's okay. E ele falou, tudo bem. We are happy to suffer for Jesus. Eles falavam, tudo bem, nós estamos felizes de poder sofrer por He said, Jesus. everybody said, we are not fighting to be free, but we are praying for those who persecute us. Então nós não estamos ali lutando para ser livres, nós estamos orando por aqueles que nos perseguem. We have a lot to learn. Nós temos que aprender muito. It's the words of Jesus. São as palavras de Jesus. Why does Jesus say we need to live like Mas this? por que o Senhor nos mandou viver dessa maneira? Look at verse 45. Veja então no versículo 45. So that you may be sons of your Father in heaven. Para que vos torneis filhos dos vosso Pai Celeste. Your Father is what? Seu Pai é o quê? He is love. Ele é amor. He says, for he makes his sun rise on the evil and on the good. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. He sends rain on the just and on the unjust. Ele faz vir chuva sobre o justo e injusto. Then in verse 46 he says this. E aí no versículo 46 diz o If seguinte: you love those who love you, what reward do you have? porque se amardes o que vos amam, que recompensas tendes? Do not the sinners do the same? Não fazem os pecadores da mesma maneira? You see, everybody can love Pastor Antonio. Então qualquer um pode amar o pastor Antônio. He loves me. Ele me ama. I know he loves me. Eu sei que ele me ama. Pastor Gabriela loves me. Pastora Gabriela me ama. Pastor Janaína and Pastor Azima loves me. Pastora Janaína, pastor Zemar me ama. I love them too. Eu também os amo. Jesus said the sinners do the same thing. Mas Jesus está nos falando aqui, o pecador ali fora também faz desse jeito. The sinners also love those who love them. Eles também amam aqueles que amam eles. Jesus said, don't be like this. O Senhor fala, não seja assim, Be different. seja diferente. If you have hatred against you, give back love. Se você tiver raiva vindo contra você, devolva amor. If you are persecuted, pray for them. Se você tiver perseguição vindo contra você, ore por as pessoas. Jesus makes this powerful little word in there. Sorry. Jesus puts a powerful little word in there. O Senhor colocou uma palavrinha aqui poderosa aqui no meio. He said, if you love those who love you, what reward will you have? Ele falou, se você amar aqueles que te amam, qual recompensa você vai ter nisso? Last year, I died and went to heaven. No ano passado eu tive uma experiência, eu morri e aí então eu fui aos céus. And I've seen reward. E eu vi a recompensa. I can never in my life again live for reward on earth. E nunca mais, depois disso, eu poderia viver nessa terra buscando alguma recompensa terrena. It has no value. Não tem valor nenhum. God showed me my place in heaven. Jesus showed me my place O in heaven. Senhor me mostrou até qual vai ser a minha casa no céu. I don't know how long I will live, Eu não sei quanto tempo eu vou viver, but I'm going to tell you. mas eu quero te falar algo. I keep sending up stuff to build an extension. Eu estou continuando a mandar coisas para que eu faça mais ali, alargue mais essa casa. Jesus said, if you love those who love you, you have no reward. O Senhor Jesus nos diz, se você amar aqueles que amam você, você não tem recompensa. What reward is he talking about? Qual que é a recompensa que ele está falando? He does not talk about earthly reward. Ele não está falando de recompensa nessa terra. Because if I love Pastor Antonio, who loves me, Porque se eu amar o pastor Antônio que me ama, I receive earthly reward. eu vou receber uma recompensa. He loves me back. Ele aqui na terra, That's my reward. ele vai me amar novamente, ele vai me amar de volta. Essa vai ser a recompensa. I don't get reward in heaven for loving those who love me. Eu não vou ter nenhuma recompensa no céu em amar aqueles que me amam. Jesus said there is no reward in O this. Senhor falou, não vai ter nenhuma recompensa nisso. So how can you get reward in heaven? Mas como então que você pode receber recompensa no céu? Do you want a big place or do you want a little wooden hut? Né, você vai querer, né, uma casa grande ou você vai ter lá uma taperinha? What do you want? O
que você vai querer? Every time you love somebody that hates you, ching ching. Todas as vezes que você amar alguém que te odeia, vai cair lá um crédito, tim, tim, Into the bank in heaven. no banco do celestial. Every time people are mean to you and you bless them, ching ching. Todas as vezes que alguém for mal com você e você abençoar eles, tim, tim. Every time you walk in love towards people who give you nothing back, ching ching. Todas as vezes que você der amor para pessoas que não vão te dar nada em volta, tim, tim. That's reward. Isso é recompensa. I am determined to build a lot of reward in heaven. Eu estou determinado a edificar muitas recompensas no céu. We grieve the Holy Spirit if we don't walk in Na love. verdade, nós machucamos o Espírito Santo se nós não andarmos em If amor. I want to finish everything I've prepared, I need another hour, so I need to jump a little bit. Se eu for falar tudo que eu preparei aqui, eu precisar de mais uma hora, eu vou passar um pouco adiante. Let's talk about what is love. Vamos falar um pouquinho o que é o amor. Love is very simple. Amor é muito simples. Love is to suffer pain voluntarily. Amor é sofrer dor voluntariamente. Love is you choose to suffer pain. Amor é você escolher sentir dor. I heard a story this week. Eu ouvi uma história essa semana I can tell it because nobody knows these people here. e eu posso dizer aqui porque ninguém conhece essas pessoas. Because we would never want to expose anybody. Porque nunca nós vamos expor pessoas. So you have no idea who I'm talking about. Então você não tem ideia de quem eu estou falando. But it's a true story. Mas é uma história verídica. There was a church, Havia uma igreja and in the church there was a couple that did not like the pastor's wife. e então tinha um casal que não conhecia, que não gostava da esposa do pastor. And then they got in a big fight. E aí então eles tiveram uma briga muito feia. And then this woman wanted to hit the pastor's wife. E aí então aquela mulher ali, aquela irmã, ela queria até mesmo bater na mulher do pastor. And the pastor's wife got angry and wanted to have a fight and hit back. E aí então a esposa do pastor também ficou nervosa e foi para cima dela. Now, humanly, I can understand that. Então, humanamente falando, eu posso entender essa atitude. But biblically, it is wrong. Mas biblicamente é completamente errado. She should have said, okay, go ahead and hit me. Ela deveria ter dito: ah, você quer me bater? Tá bom, pode bater. Ah, Okay, hit me again. agora tudo bem, vai do outro lado aqui, por favor. I love you. Eu te amo. What can I do for you? O que eu posso fazer por Can você? I buy you something? Eu posso comprar alguma coisa para I você? hate you. Ah, eu te odeio. Can I buy you dinner? Eu posso te pagar um jantar? What's your favorite meal? Qual que é a sua comida Can I buy you a favorita? new pair of shoes? Deixa eu comprar um par de sapatos novos para você. That would have been the right thing to do according to Jesus. Isso seria o certo a fazer de acordo com Jesus. To love is to suffer pain voluntarily. Então, amar é sofrer dor voluntariamente. Jesus showed his love by suffering for you voluntarily. Então, Jesus, ele mostrou o seu amor por nós sofrendo voluntariamente. There is no good for Jesus saying, I love you, but I'm not going to die on the cross. That hurts. Ah, você já pensou se Jesus falasse: olha, eu amo vocês, mas eu não vou morrer na cruz, isso aí vai doer. It was very painful for Jesus to show his love for you. Foi muito doloroso para Jesus demonstrar o amor dele por nós. See, if we love, we push through the pain and keep walking with the people that God put in our lives. Então veja, quando nós amamos, nós como que empurramos a dor e continuamos andando com pessoas mesmo que nos agridem. That's why the Bible says God hates divorce. E é por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que Deus odeia o divórcio. Because love rather suffers than have the easy way out. Porque é muito mais fácil, Deus, o Senhor quer que a gente ame, ao invés de repente procurar um caminho fácil de se esquivar. It is painful to really love. É doloroso realmente amar. In 1985, Em 1985, a missionary asked me to go to communist Romania um missionário me pediu para ir no país comunista da Romênia. to help persecuted Christians. E eu iria então ajudar aos cristãos que estavam sendo That perseguidos. was the year before I got married. Foi um ano antes de eu me casar. I had a feeling God wanted me to go. Eu tinha ali um sentimento que o Senhor, Ele queria que eu fosse. But I said to the missionary, I need to go on a mountain to pray and fast for 3 days. Mas eu falei para aquele missionário: olha, eu preciso ir até ali a montanha para orar e jejuar durante 3 dias. Because I knew
Porque eu sabia if the communists will catch me, que se os comunistas me pegassem, I will be in prison, eu iria ser preso, I will be tortured, eu iria ser torturado, maybe I will be killed, talvez eu seria até morto. and I cannot marry this beautiful girl. E aí então eu não ia poder ter casado com essa mulher bonita. So I went to the mountain to fast, trying to convince God to say, you don't have to go. E aí então eu fui ali jejuar durante 3 dias, talvez tentando convencer a Deus para que Ele me falasse, ó, não filho, não precisa ir não. So I was up there fasting and praying. Eu estava lá então jejuando e orando, And on the third day, e no 3º dia, I was just worshiping God. eu estava só adorando a Deus. God, I love you. Senhor, eu te amo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, I love you. Senhor, eu te amo. God, I love you. Senhor, eu te amo. And God spoke with a clear voice that pierced my heart. E o Senhor falou com uma voz clara que realmente inundou meu coração. God says, stop lying to me. O Senhor falou para mim, pare de mentir para mim. But God, I do love you. Mas Senhor, eu te amo. I'm not lying. Eu não estou mentindo. And God said, read 1 John chapter 4, verse 20. E aí o Senhor falou comigo, então leia em 1 João capítulo 4, versículo 20. So I opened my Bible. Então eu abri a minha Bíblia. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Next time you tell God that you love him, Então, da próxima vez que você quiser falar para Deus que você o ama, check your heart to make sure you love every single one of your Christian brothers. avalie o seu coração para ver se você realmente ama cada um dos seus irmãos no corpo. When I read that, God said, and I'll go back a few verses. E aí, quando eu li isso, o Senhor falou comigo, agora volte alguns versículos. Read chapter 3, verse 16. Leia agora no capítulo 3, versículo 16. So I did. E assim eu fiz. By this we know love, Nisto conhecemos o amor, because he laid down his life for us. que Cristo deu a sua vida por nós. We also must lay down our lives for the brothers. E assim devemos dar nossa vida pelos irmãos. And God said to me, son, E aí, então o Senhor falou comigo, filho, you are not willing to die in a Romanian prison. sorry. You are not willing to die in a prison in Romania. Você não vai morrer ali numa prisão na Romênia. So you don't love your brothers in Romania. Se você não está disposto a isso, você então não ama os seus irmãos da Romênia. If you don't love your brothers, you also don't love me. So E se don't lie você- to me anymore. Então, se você não ama aqueles irmãos, então também você não ama a mim. Então, para de mentir para mim. I broke down weeping and repenting. E eu então me arrependi ali e chorei. I left the mountain E eu saí daquela montanha and I said, I'm going. e eu falei, eu vou lá então. And for 5 days, the communists chased me through the country. E durante 5 dias o comunismo me perseguiu em todo o país. And if you want to know the rest of the story, the book is being printed in the next few weeks in Portuguese. E na verdade eu até escrevi um livro e vai ser lançado daqui a algumas semanas em português sobre essa história. If you tell God you love him, but you're not willing to die for the brother that maybe doesn't like you, you are a liar. Então, se você falar para Deus que você o ama, mas você não ter disposição para morrer pelo irmão que talvez até te odeie, na verdade você é mentiroso. I was a liar. Isso é uma mentira. Are you willing to die for the brother that you don't like? Você está disposto a morrer por irmão que às vezes nem gosta de você? If not, you don't love God. Senão, você não ama a Deus. God says you cannot love me who you don't see if you don't love your brother who you do see. O Senhor falou claramente, você não pode dizer que ama a Deus quem não vê, se você não ama seu irmão que você vê. God says love is to lay down your life for your brother. E o Senhor diz também que amar é ter disposição para perder a sua vida pelos irmãos. Can you imagine if the whole church begins to live like this? Você pode imaginar se toda a igreja passasse a viver dessa maneira? I hope I can honestly say, Eu realmente espero que eu um dia possa dizer, I believe I can, but only God really knows our hearts. mas eu creio que eu posso viver dessa maneira, mas só Deus realmente conhece o nosso coração. But I believe if somebody would walk in here now, Sorry. I believe if somebody would walk in here now Eu creio que se alguém chegasse aqui agora with a gun that would say, and he would scream, one of you has to be killed. e aí ele de repente gritasse,
um de vocês vai ter que morrer, I would drop the microphone and run to the gun. eu iria largar o microfone, eu iria correr em direção àquela arma. I will be willing to die for every one of you in this building. E eu teria disposição para morrer por cada um de vocês aqui desse lugar. I have no choice. Eu não tenho escolha. I can't tell God I love him, and I tell him every day, many times. Eu não posso falar para Deus que eu o amo se eu não agir assim. Eu falo isso para Ele toda hora. If I'm not willing to die for you. Se eu não tiver disposição de morrer por você. See, that's the love that God talks about. Então veja, esse é o tipo de amor que Deus nos fala aqui. So first of all, love is to voluntarily suffer pain. Então, primeiramente, o amor é ter disposição voluntária de sentir dor. Look at 1 Corinthians chapter 13. Veja em 1 Coríntios capítulo 13, What does love look like? como que o amor parece. Verse 4. Veja no versículo 1 4. Corinthians 1 Coríntios 13, 4. Verse 4. Love suffers long. O amor é paciente, Love does not seek its own. é benigno, o amor não arde em ciúmes. Oh, I want this. Ah, eu quero isso. I don't want that. Eu não quero aquilo ali não. Pastor, I want you to do this for me. Ah, pastor, você pode fazer isso por mim? Love does not seek its own. Então, o amor, ele não segue os seus próprios When interesses. my wife and me got married, Quando a minha esposa e eu nos casamos, we fought so much. We did fight so much. ok. Nós brigávamos tanto. Every day we were fighting. Todos os dias nós brigávamos. You know why? E sabe por quê? I want to serve you. Ah, eu quero te servir. No, I want to serve you. Não, eu é que vou te servir. No, I want to serve you. Não, eu é que vou te servir. I want to show you how much I love you. Eu quero te mostrar quanto eu te amo. No, I want to show you. Não, eu que quero te mostrar. And we would fight E nós então brigávamos. until we learned we both need to love and we both need to receive love. Até que nós entendemos que nós dois tínhamos que amar e nós tínhamos que ser amados. We just wanted to give. Nós só queríamos dar e dar. But you see, love does not seek its own. Mas veja, o amor, ele não segue os seus próprios I interesses. travel the whole world. Eu tenho viajado o mundo inteiro. And people ask me this question almost every week. E as pessoas me fazem essa pergunta praticamente toda semana. Pastor, I want to bless you. Pastor, como que eu posso te abençoar? What can I give you? O que eu posso dar para você? And I always say, nothing. E eu sempre falo, não tem nada não. I want to bless you. Mas eu quero te abençoar. Nothing. Mas não vem nada na cabeça agora. Buy some chocolate for my wife. Compra um chocolate para minha esposa. No more chocolate for my wife, she's saying. Ela disse que não, já tá bom, She's got too much. já ganhou She muito needs já. to exercise some more. Agora vai ter que exercitar mais. But I honestly, I don't want anything, I don't need anything, I'm just happy. Mas realmente eu não preciso de nada, eu não quero nada, eu estou feliz. Let me give. Eu quero dar. Do you know, I travel and preach everywhere. Almost every single meeting I put money in the offering. Então você sabe, eu viajo muito, estou em culto toda hora, em todos eles eu faço questão de ofertar. I want to give. Eu quero dar. I don't want to seek my own. Eu não quero seguir a mim mesmo. I'm not going to preach there anymore because they didn't give me a good offering. Não vou pregar aqui novamente não me deram uma oferta boa. Who's going to play my airplane flight? Que isso aqui não dá nem para pagar o avião. Love does not seek its own. Então, o amor, ele não busca o seu próprio I go interesse. where God sends me to and finished. Eu sei que Deus é que me enviou, então ponto final. We must not seek our own selfish desires. Nós não podemos seguir os nossos próprios desejos egoístas. Verse 8, love bears all things. Versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Love endures all things. Ele dura para sempre. That's painful. Isso é dor. That talks about suffering. Isso aqui está falando de sofrimento. You endure everything. Você realmente ganhou todas as coisas. You suffer for other people. Você tem que sofrer pelos outros. That's what the Bible says love. É assim que a Bíblia chama o amor. See Romans chapter 5 verse 5.
Então, Romanos capítulo 5, versículo 5, it says the love of God is poured out in our hearts. porque diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Look at your neighbor Olhe para o seu vizinho and say, you have the love of God inside of your heart. e diga para ele: você já tem o amor de Deus no seu coração. Through the Holy Spirit, the love is in your heart. Através do Espírito Santo, esse amor já está no seu coração. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. In 82, I was in Inglaterra in Bible school. In England. 82. Em 82 eu estava na escola bíblica na Inglaterra. We were 52 students living together in a very small place. E nós éramos 52 estudantes morando num lugar muito pequeno, todos From juntos. 21 nations of the world. E nós éramos de 20 nações diferentes do mundo. Oh, there was one Italian student. E tinha ali um estudante italiano. She was a girl. Era uma menina. She was mean. Ela era mau. She was about 21-year-old and she was a mean Italian girl. Ela tinha 21 anos e ela era uma italiana maligna, que é a She menina. made life so difficult for me. Ela me fez a minha vida muito difícil. So one morning I was out in the field E um dia eu estava lá fora no campo. and I was praying, E eu então estava orando. God, give me love for Katarina. E aí eu estava pedindo para Deus: Deus, me ajuda a amar a God, Catarina. give me love for Katarina. Deus, me ajuda, eu quero amar a Catarina. Help me, God. Me ajuda, Deus. And God said, no. E Deus falou comigo: não. What? Ué, como assim? God said, no. Deus falou: não. Now I was confused. E aí eu fiquei confuso. God, you are not giving me love for Katarina? Senhor, o Senhor não quer derramar amor na minha vida pela Catarina? He said, no. Ele falou: não. And he showed me a vision. E ele então me mostrou uma visão. The vision, I saw a channel E naquela visão eu vi um canal. that was going inside of my heart, E que aquele canal vinha até o meu coração. and then many different pipes coming out of my heart. E aí vários pequenos tubos saíam. The love of God was coming into my heart, Era o amor de Deus que era conectado até mim. and then one pipe was going to one person, and there was love flowing. E aí um tubo ia até uma pessoa e o amor fluía. One pipe was going to another person, there was love flowing. E aí então outro tubo ia para outra pessoa e o amor outro ali And fluía. one pipe was going to Katarina, E ali um tubo também ia até a and Catarina. the pipe was all blocked up. Mas aquele tubo que ia até a Catarina estava todo And amassado. God showed me the junk in that pipe. E o Senhor me mostrou que havia ali lixo naquele tubo. Pride, Orgulho, selfishness. egoísmo. Oh, Jesus, help me. Ah, Jesus, me ajuda. And then God said, read Romans 5, verse 5. E aí então o Senhor falou comigo: lê Romanos 5:5. The love of God has been poured into your heart. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. God said, I can't give it to you. You already have it. Então o Senhor falou: eu não posso dar a você esse amor, você já tem ele. You need to unblock that channel. Você tem que desbloquear o canal. You need to humble yourself from your pride. Você tem que arrepender-se do seu orgulho. You need to repent from your Você selfishness. tem que se arrepender do seu egoísmo. So I repented. Então eu me arrependi. And I began to do good things for E Katarina. eu comecei a fazer coisas boas para a Catarina. And suddenly the love was flowing. E de repente aquele amor começou a fluir. And I thought, wow, she's a nice E girl. aí eu comecei até a pensar: nossa, até que ela é I uma moça love you, boa. Katarina. Eu te amo, Catarina. What happened? O que aconteceu? She didn't change. Não foi ela que mudou. The love was already there. O amor já estava lá. I had to unblock my channels. Mas eu preciso desbloquear os meus canais. See, love is work. Então o amor, ele funciona. The Bible says, do not love with words, love with actions. A Bíblia diz que nós não devemos amar só em palavras, nós temos que amar em ações. Don't tell your brother you love them if you're not willing to die for them. Então não diga ao seu irmão que você o ama se você não está disposto a morrer por ele. 1 Corinthians chapter 3, 1 Coríntios capítulo 13, verse 8. versículo 8. Love never fails. O amor nunca falha. Your fighting will fail. Sorry. Your fighting will fail. Olha, se você resistir e lutar, isso pode falhar.
Your anger will fail. A sua raiva vai falhar. Your insisting on having your right will fail. A sua insistência em ter a razão vai falhar. Love will never fail. Mas o amor nunca falha. Never. Nunca. Verse 4. Versículo 4. Love is kind. O amor, ele é gentil. Be kind to people. Seja gentil com as pessoas. Do good things for people. Faça coisas boas para elas. Just do crazy good things for people. Apenas faça coisa boa para elas. Walk in love. Ande em amor. Love does not envy. O amor, ele não é maligno. Oh, I want to have a powerful ministry like you, pastor. Ah, pastor, eu quero ter um ministério poderoso assim como você. Love does not envy. O amor, ele não é invejoso. Why didn't I get a prophecy? Ah, por que eu não tive uma profecia? Love does not envy. O amor não tem inveja. Love says, praise God, he got a prophecy and I didn't get one. Thank you, Jesus. O amor diz, graças ao Senhor que o meu irmão ali recebeu uma profecia, eu não. That's Thank you, love. Jesus. That's Isso é amor. love. Isso é amor. Don't envy. Então não inveje. It doesn't parade itself. It doesn't put itself in the center. Não coloca, o amor não coloca a si mesmo no centro. See, the Bible talks a lot about selfishness. Então veja, a Bíblia fala muito a respeito do egoísmo. Selfishness is one of the signs of the last day we live in. Sorry. Selfishness is one of the signs of the last days we live in. O egoísmo, na verdade, é um dos sinais dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Paul says in the last days terrible times will come. Porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias coisas terríveis aconteceriam. Then he says people will be lovers of themselves. E aí ele disse que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Oh, may God help his church to walk in love. Oh, Senhor, que o Senhor possa ajudar a igreja a andar no amor. Selfless, sacrificial love. Né? Que você possa não ser egoísta e realmente ter um amor sacrificial. Where we give ourselves up for each other. Quando nós entregamos a nós mesmos uns pelos outros. Yesterday after church, Ontem, depois da igreja, a lady came to me uma moça veio até mim. and her husband didn't do what she wanted him to do. E o marido não estava fazendo o que ela gostaria que ele fizesse. So she said to me, please talk my husband into changing his mind. E aí então ela veio falar comigo, oh, por favor, fala lá com meu marido para ele mudar o comportamento. It's called manipulation. Isso é chamado de manipulação. I don't do manipulation. Mas eu não atuo por manipulação. Just give yourself up for him. Simplesmente se entregue realmente a ele. Just sacrifice. Sacrifique a si mesmo. Just let it go. Deixa isso para lá. Do you know love never fails? Você sabe, o amor nunca falha. Never. Nunca. If we could love one another, Se nós simplesmente amarmos uns aos outros. voluntarily suffer pain, Se nós voluntariamente tivéssemos disposição para sofrer. lay down our lives for one another, Se nós simplesmente rendêssemos as nossas vidas uns aos outros. begin to bless the people who hate us, Começássemos a abençoar aqueles que estão nos odiando. begin to do good to those who are evil to us, Começássemos a fazer coisas boas para aqueles que fazem coisas ruins contra we nós. would all have huge reward in heaven. Nós todos teríamos uma grande recompensa no céu. But even more, everybody would know we are disciples of Jesus Christ. Mas muito mais, todos iriam perceber que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. I don't want to be a Christian. Eu não quero ser só um cristão. I want to be a disciple. Eu quero ser um discípulo. I want to walk in love. Eu quero andar em amor. I want to pursue love. Eu quero seguir o amor. I want to chase love. Eu quero buscar o amor. I want to be happy to be trampled upon for the sake of my Jesus. Eu quero realmente estar feliz em poder me render pelo meu Jesus. Oh God, help us Ô Senhor, nos ajude. to live according to our DNA. Para que nós possamos viver de acordo com o nosso verdadeiro DNA espiritual. That's how we were created. Porque foi assim pelo que nós fomos criados. And I'm telling you, if the Church of Jesus Christ begins to walk like this, E eu creio que se a igreja do Senhor começar a andar dessa maneira, if any local church begins to walk like se this, qualquer igreja local andar dessa forma, I guarantee you, eu garanto a você, if this
this church begins to walk like this, Se essa igreja começar a andar desse jeito, the presence of God will fill this a place. presença de Deus vai encher este lugar. Because the very life of God will flow through the body. Porque o amor de Deus vai fluir através do corpo. And when the life of God flows through the body, the world is touched. E aí, quando isso acontece, o mundo é tocado, Lives are transformed. as vidas são transformadas People are being saved. e as pessoas serão salvas. Let's embrace the cross. Isso é abraçar a cruz. Let's walk in love. Vamos andar em amor, Because if we abide in love, porque nós somos feitos do amor. we know Him intimately. E quando nós fazemos isso, nós estamos tendo intimidade com Do Deus. you want to know God really close? Você quer realmente conhecer a Deus de perto? Walk in love. Ande em amor. Walk in love. Ande em amor. See, God already has put His love in our hearts. Então veja, o Senhor já colocou o seu amor no nosso coração. God already loves me. O Senhor já nos amou. I have His love. Eu tenho o seu amor. I'm created in His image. Eu tenho esse conhecimento dele. I'm created in His image. Eu tenho a sua imagem. Debbie and I know the man who wrote the song. Eu e a Deb, nós conhecemos o homem que escreveu a canção. Oh, how He loves me. Oh, how He loves me. Do you know that song? É aquela música, como ele nos ama, como ele nos ama. Tá? I can't sing, but you know the song. Você sabe a música. We know the man who wrote it. He's from our church, Nós conhecemos o homem que escreveu essa música. Ele é da nossa igreja lá nos Estados from Unidos. our denomination. We know him. E nós conhecemos ele. I love the song. Eu amo aquela música. I really do. Realmente amo. But there is only one problem with that song. Mas só tem um problema com aquela música. Everybody stops at that song. Todo mundo para só na música. Oh, how He loves me. Oh, how He loves me. Love me, love me, love me more. Ah, como ele me ama, como ele me ama, como ele me ama. Me ama mais, me ama mais, me ama mais. Do you know why He loves you so much? Mas sabe por que ele te ama tanto? That you can give it away. Para que você possa liberar o amor dele. He doesn't love you so much for you to keep it. Ele não ama você tanto para você guardar esse amor todo aí dentro. I really love the song and I love the man who wrote it. Eu realmente gosto da música e gosto muito do irmão. But don't stop there. Mas não pare aí. Take it and give it. Take it and give it. Take it Pegue and esse give amor it. todo e distribua. Pegue esse amor e distribua. We are not supposed to be loved and stop there. Nós não devemos parar ali. We are supposed to be loved and pour it out on the dying world. Nós temos que liberar esse amor por esse mundo perdido. We are supposed to receive His love and shed it out everywhere we Nós go. devemos simplesmente receber esse amor e liberá-lo, dividi-lo com os outros. Oh, may we be known for our love. E aí então nós seremos conhecidos pelo amor. Maybe all be willing to die for one another. E nós então vamos ter disposição até para morrer uns pelos outros. Maybe all be willing to voluntarily suffer pain for one Nós another. vamos voluntariamente sofrer uns pelos outros. May God help us to be a body of love. Que o Senhor possa nos ajudar a ser um corpo que ama. It never fades. Isso nunca vai falhar. Never fades. Nunca vai falhar. I want to pray for you. Quero orar por você. If you desire to live like this, Se você deseja viver assim, but I'm telling you it's going to cost you. mas eu te digo que vai te custar, It's going to hurt you. vai te machucar. Love is pain. Amor é sofrer. Jesus suffered pain out of love. Jesus, ele sofreu por nossa causa. If you want to live like this, Se você quiser viver assim, we will be happy to lay hands and pray for you. nós vamos realmente poder aqui, nós queremos impor as mãos sobre vocês. We will pray that every channel in you will be unblocked. Nós vamos orar para que cada canal na sua vida seja desbloqueado. We will pray that God will convict you of any selfishness. Nós vamos orar para que o Senhor possa te mostrar todo o seu egoísmo. And we will pray that He will give you grace to walk in true love. E nós vamos orar para que o Senhor possa te fazer andar no verdadeiro amor. If you want prayer like this, Se você gostaria de receber essa oração, come to the front right now.
Você pode vir à frente agora. Maybe some of you have to repent. Talvez alguns de vocês tenham que se arrepender. Maybe some of you need to walk up to somebody in this building. Talvez alguns de vocês tenham até mesmo que ir até alguém que está aqui dentro. And maybe some of you need to say, forgive me, please. Talvez alguns de vocês tenham que pedir até perdão para outra pessoa que está I aqui. have not walked in love. E dizer, por favor, me perdoe, eu não tenho andado em amor. Maybe some of you couples need to talk to one another. Talvez até há aqui marido e esposa que tem que fazer algum ajuste entre si. I am sorry. E dizer, eu I sinto have not muito. walked in love. Eu não tenho andado em amor. I've walked in my own way more than yours. Eu tenho procurado mais o meu benefício do que o seu. Please forgive me. Por favor, me perdoe. If you have a broken relationship in this church, fix it now. Se você tem algum tipo de relacionamento quebrado dentro da igreja, você deve consertar isso agora. Repent. Se arrependa, Ask for forgiveness. peça perdão And walk in love. e ande em amor. Oh, Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. We thank you for these precious people here. Te agradecemos por essas pessoas preciosas. Father, you know every heart. O Senhor conhece cada um desses corações. Lord, we don't know the heart, but you know every heart. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece cada coração aqui. I pray that tonight there will be reconciliation. Eu oro para que nessa noite haja reconciliação. I pray that tonight there will be repentance. Eu oro para que nessa noite haja arrependimento. Let there be real repentance for lack of love. Que haja arrependimento realmente pelo amor I genuíno. pray that your spirit of conviction will be here. Eu oro para que esse espírito de constranger da parte de Deus esteja aqui. Father, I pray if there is selfishness that you will show it in our hearts. Eu oro para que o Senhor possa mostrar o egoísmo nos corações. Holy Spirit, I pray that you will show everybody if they are not really walking in love. Pai, eu oro para que o Senhor possa mostrar a cada um que se não está andando em amor. Oh God, we pray that tonight you help us Pai, nós oramos para que nessa noite o Senhor nos to ajude receive your love a receber o teu amor and to freely give it to our enemies e liberalmente liberá-lo aos nossos and to inimigos. freely give it to our brothers and E sisters. liberalmente, realmente, dá-lo aos nossos irmãos e irmãs. Pastors, go ahead and pray for these people. Pastores, vocês podem impor as mãos sobre aqueles que If you estão are aqui na kneeling frente. yourself, that's okay. Se você está recebendo ou você está tratando alguma coisa no coração, você pode continuar assim como você está. But if pastors are not kneeling, then start to pray. Mas se você não está aqui no apelo, aqui na frente, você é pastor, líder, você tem liberdade de começar a orar pelas Let's pessoas. minister to these precious people. Vamos ministrar essas pessoas preciosas. May there be a revolution of love in this church. Quem sabe o Senhor não vai produzir uma revolução de amor nessa igreja. Father, I pray for a revolution of love in this church. Senhor, eu oro por uma revolução de amor nessa igreja. Father, I pray that you raise up an army of lovers in this church. Eu oro para que o Senhor possa levantar um exército de amor aqui nessa igreja. Tonight we receive your love. Essa noite nós recebemos esse amor. We receive your love. Recebemos o teu amor. Father, we need your love. Nós precisamos do teu amor. We receive it Nós recebemos. and we freely give it E away. nós liberalmente nós o damos. We freely give it away. Liberalmente nós damos. Father, we gladly pour it out. Pai, nós te agradecemos. Help us tonight Nos ajude, Senhor, to walk in your love. para que possamos andar no amor. Thank you, Jesus. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Eu sei que tem mais.